Então, eu sou a pastora Alexandra. Coloca aí a foto da minha família. Minha família é linda, pastor Batista e a Tendai. Saudade, já estou da minha princesa. Ela fica, mãe, como que foi a conferência? Ela tem 8 anos, mas parece gente grande, né? Mãe, quem pregou? Mãe, manda foto, né? Então, receba um forte abraço da nossa família, amém? Queria também que vocês conhecessem a nossa igreja, comunidade cristã lá no Dom, da nossa igreja, de adultos, e a nossa igreja é de crianças, amém? Todo domingo nós reunimos mais de 100 crianças para a glória de Deus, amém? E eu estou muito feliz mesmo por estar aqui. Cadê? Você recebeu um feijãozinho aí, né? A gente preparou isso com muito carinho. O que está escrito aí? Chamadas a frutificar. Fala assim, eu fui curada para frutificar. Então, no final, eu vou falar algo que você vai fazer com esse feijãozinho, tá bom? Não é só para você pegar e deixar na Bíblia. Nós vamos fazer um ato profético. Amém? Vai acontecer na sua vida. Se você crê. Tudo que está sendo liberado aqui, cada palavra, cada oração, você tem que crer para que aconteça. Amém? Então, eu peço para vocês se sentarem. Aleluia. Né? Ontem a pastora Carla trouxe uma palavra poderosa, hoje Deus usou a vida da Débora de uma forma poderosa e Deus vai continuar fazendo. Eu costumo falar que conferências marcam a sua vida. Né? Se estou aqui, porque eu fui marcada por uma conferência lá em 2012, quando Deus falou comigo. E eu respondi sim, e eu vim para cá e Deus fez um rebuliço que fez na minha vida. E não vai ser diferente na sua vida, se você responder ao Senhor, responder a esse chamado e decidir viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Porque Deus tem um chamado para você. Aleluia! Então, nós vamos falar aqui sobre a palavra frutificar, né? Que significa gerar resultados, dar vida a algo que foi plantado. Amém? Se a gente planta limão, o pé de limão vai dar o quê? Limões, né? Isso que se espera. Só que no sentido espiritual, frutificar é manifestar aquilo que Deus colocou dentro de você. É viver o seu propósito. É gerar transformação na sua vida e na vida de outros. Fala assim, gerar transformação na minha vida e na vida de outros. Frutificar. Uma mulher que frutifica, ela cresce espiritualmente, ela amadurece emocionalmente. Amém? Ela influencia pessoas, ela edifica a sua casa e ela já gera vida ao seu redor. E quando a Thaís, né, falou das ministrações, tal, quando eu comecei a orar, Deus colocou algo no meu coração, uma palavra. Ele falou, minha filha, você só pode gerar se você for curada. Amém? Então, a ministração desta tarde é curadas para frutificar. Amém? Diga assim, curadas para frutificar. Eu sou prova disso. Eu passei por tantas coisas na minha vida, eu estava até, não sei o que eu estava falando esses dias, que às vezes quando as pessoas vê, né, uma mulher de Deus sendo usada, uau, eu queria ser tanto, você não sabe a história daquela pessoa. O quanto ela já foi ferida, quantas coisas já aconteceram na vida dela. Eu não te conheço, conheço algumas pessoas, né? Mas a grande maioria eu não conheço, mas existe um Deus que te conhece. Amém? Existe um Deus que sabe as suas lutas, sabe as suas dificuldades, mas existe o Deus que está disposto a te curar e quer que você seja curada para frutificar. Amém? Então, a palavra está lá em Salmos 147, versículo 3.
Salmos 147, versículo 13. Quero que você abra a sua Bíblia e nós vamos compartilhar essa palavra nesta tarde. Versículo 3. Salmos 147, versículo 3. Olha só. Diz assim: só Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Em outra tradução diz: Ele cura os quebrantados de coração e trata as suas feridas. Então, essa tarde, não é uma tarde onde eu vou falar muito, é uma tarde de cura. Amém? Aleluia? É uma tarde que o Senhor vai te curar. É uma tarde que o Senhor vai mexer com você. Vai mexer suas estruturas para que você possa ser curada e para que você frutifique. Aleluia? Porque uma mulher ferida, ela ama com medo, ela confia com dificuldade, ela se protege o tempo todo, ela vive travada por dentro. Essa era a Alexandra. A Débora estava falando, né, que ela vestia a camisa da rejeição, também vestia essa camisa por muitos e muitos anos. Por quê? Porque eu era gorda, eu me sentia feia, eu achava que ninguém gostava de mim. Eu sempre o tempo todo me diminuía, o tempo todo eu me diminuía. E aquilo travava o fluir de Deus na minha vida. Aquilo por muitos e muitos e muitos anos, irmãs. Dentro da igreja, e eu vivia assim. Parecia uma bênção, né? Eu amava o Senhor, mas tinha algo que me paralisava. Tinha algo que não deixava eu romper e viver todos aqueles sonhos, desejos e propósitos que Deus tinha na minha vida. Amém? Uma mulher ferida, ela não consegue frutificar plenamente. Fala comigo, plenamente. Parece que até acontece algumas coisas na nossa vida, mas não de uma forma plena. Do jeito que Deus imaginou, escreveu a sua história. Todas que estão aqui são mulheres de Deus, eu não tenho dúvida. São mulheres que amam o Senhor. São mulheres que querem fazer algo para Deus, mas a sua vida está travada por várias e várias situações. Por coisas que aconteceram lá no passado. Então, eu tenho um testemunho forte de vida, de restauração, na área sentimental. Onde... eu, por essa rejeição de achar que ninguém me amava, tive dificuldade, né? Achava que nunca ia ter um namorado, que nunca ia ninguém gostar de mim. Mas eu tive 3 namorados e esses 3 rapazes eram da igreja e todos me traíram. Então pensa, a pessoa já se sentia feia, já tinha esse complexo de inferioridade. Aí, não, é de Deus, esse menino é de Deus. Aí vai lá e arranjava outro. E detalhe, a menina era da minha igreja também. Sofri, irmãs. Sofri que não vou te contar, não. Há um ponto de ter um relacionamento ali que mesmo acabou comigo, que eu fui para o fundo do poço. Eu falava, Deus, por que isso comigo? Eu te amo, eu sou apaixonada pelo Senhor, pelo seu propósito, eu amo fazer a tua vontade. E eu não entendia. Mas depois que tudo aquilo passou, hoje eu posso testemunhar e ajudar outras mulheres. Amém? E dizer, irmã, se Deus fez na minha vida, Deus pode fazer na sua. Se Deus restaurou meus sentimentos, a minha vida, Deus pode restaurar você também. E passou tantas coisas, tantos anos, eu tive que vir para Moçambique para desfrutar realmente de tudo aquilo que Deus tinha para a minha vida. Mas antes, lá no Brasil, o Senhor passou o bálsamo. O Senhor me curou, o Senhor me restaurou. Foi um processo. Fala comigo, processo. E a gente não gosta de viver processos. Hã? Não gostamos. A gente quer que seja tudo rápido. Mas nós precisamos viver processos. Fala para sua irmã, processos. Vira para outra irmã e fala, processos. E eu tive que passar por esse processo. E não foi um ano, um mês, foram alguns anos. Mas o Senhor me restaurou. Eu vim para Moçambique para viver os sonhos de Deus, o meu chamado, e ainda casei com um homem maravilhoso. Aleluia! O meu berence confuso, que alguns falam, não sei porquê, mas meu marido não é uma bênção. Ele é uma bênção. Literalmente, ele é uma bênção. Um homem que enxergou coisas que eu nem enxergava. Amém? Um homem que me valorizou,
que me ama. Hoje temos uma família linda, o nosso presente, que é a Tendai, uma menina de Deus apaixonada pelo Senhor. Estamos lá no Dondo, cumprindo o propósito de Deus como família, cuidando de vidas, aquilo que nós amamos. Mas houve uma longa caminhada, uma grande caminhada, né? E a Maia e a Thaís fazem parte disso na minha vida, né? Foram pessoas que estiveram comigo ali, né? Maia organizou todo o meu casamento, Thaís ali são minhas irmãs, né? E é tão bom quando nós temos essa, como a Thaís falou, queira ter amigas que amem o Senhor e que amem você, que fale a verdade para você. Eu tava vendo umas fotos hoje com a Thaís, eu falei, misericórdia, Thaís, essa era eu, é? No seminário, irmãos, eu cheguei, parecia uma veinha, né? Uns vestidão, um jeito feio. A Thaís um dia falou assim, Alexandra, esse teu guarda-roupa, eu já tinha pouca roupa. Ela resumiu algumas peças, mudou meu visual, sempre aquela irmã, né, que te eleva. A Maia é aquela amiga que fala a verdade, você gosta ou não. Ela está falando a verdade, nós precisamos ser essas mulheres, amém? Aleluia, mas vamos voltar aqui. Então, existem mulheres aqui que têm tudo para frutificar. Tem tudo. Você ama o Senhor, você tem o desejo de fazer a vontade do Senhor, mas tem coisas que estão paralisando a sua vida. A rejeição, o abandono, palavras que foram liberadas sobre a sua vida e te marcaram e você carrega. Mas, pastora, eu já fui para o encontro com Deus, eu já sou líder de célula, eu sou discipuladora. Irmãos, eu era tudo isso também, mas tinha coisas que ainda estavam lá, enraizadas, sabe? E que o Espírito Santo teve que me trazer luz, teve que usar pessoas para falar na minha vida. E nessa conferência, Deus quer fazer isso com você. Decepções profundas. E o problema não é o que Deus não plantou. Não é o que Deus não fez na sua vida. Ah, não, mas Deus ainda não fez isso na minha vida. Deus já até fez. Só que o problema é que essas feridas estão travando você. De você romper, sabe? De você romper o casulo e ser uma linda borboleta. E de voar e de viver tudo aquilo. E de você ver tudo aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Então, esta tarde vai ser uma tarde de cura. Mas é necessário você ser sincera com você mesmo. Tirar essa capa de, eu sou líder, eu sou a pastora, não, eu sou empresária, não, eu sou a supermãe, não. Hoje é uma tarde de exposição diante da presença do Senhor. Então, tá vendo que a palavra da Débora também se conecta com a minha palavra? É o Espírito Santo de Deus. E contra a Débora estava a ministra, eu falei, eita Jesus, fala mais. É uma conexão do Espírito Santo. Ela tocou em pontos que eu vou ter que tocar de novo. Mas o Senhor quer ir mais profundo. Então, hoje, não se importa para a irmã que está do seu lado. Hoje, se exponha na presença do Senhor. Reconheça, sabe, que você é amargurada. Reconheça que você é uma mulher rancorosa. Reconheça que talvez você não tenha sido uma boa amiga, que você é fingida. Eu vou falar, hein? Amém? Reconheça quem você é. Porque eu sempre falo lá na igreja, ser crente dentro da igreja, que é um ambiente muito bom, né? É maravilhoso. Mas só que o Senhor, Ele te vê no secreto. O Senhor te vê onde ninguém vê. O Senhor conhece as suas falhas, as suas fraquezas, né? Não tem como você se esconder de Deus. Então, nesta tarde, não se esconda do Senhor, se exponha. E é tão bom quando a gente fala algo daquilo que nós já vivemos. Amém? Então, hoje eu tenho propriedade de falar essa palavra, porque é algo que eu vivi durante desde a minha infância. Sofrendo rejeição. Né? Eu tenho um testemunho que na infância eu fui abusada sexualmente. Ai, pastora, fala essas coisas. Eu falo, sabe por quê? Porque talvez você foi também. E até hoje você carrega essa marca. Então, quando nós temos uma ferida, né, fica aquela marca. E quando você não é curada, aquilo ainda te dói muito. Mas quando o Senhor vem com o bálsamo dele e te cura, você olha para aquela ferida e você lembra daquilo, mas aquilo não dói. Então, você tem que ser uma mulher que a tua dor, ela gerou testemunho. Amém?
A tua dor, o teu sofrimento, tudo aquilo que você passou, vai gerar testemunho para que você possa ser um canal de Deus na vida de outras mulheres. Aleluia! Então, lá em Salmos, né, 147, 3, Deus, ele não ignora a sua dor. Ele não manda você esconder. Ele entra na sua dor e ele traz cura. Amém? Então, hoje o Senhor vai mexer essa ferida aí, que não foi curada, essa ferida que está com uma casquinha aí ainda. Ele vai tirar essa casquinha, vai cutucar. Alguém já teve uma ferida assim? Foi no médico, já estava formando a casquinha. Parece que está tudo bem, né? Mas aí o médico vai lá, tira aquela casca e mexe, mexe. Você sente uma dor terrível. É hoje que Deus vai fazer isso com você. Porque talvez, não, está tudo bem. Aquela pessoa, aquele rapaz que me traiu, que me machucou. Aquela amiga que eu pensei que era amiga, mas me traiu também. Mamar com aquelas palavras de maldição sobre a minha vida, mas está tudo bem. Não está tudo bem. Hoje é tarde de liberar perdão. Hoje é tarde de renunciar a algumas coisas. Amém? Porque Deus quer que você viva a plenitude dele. Deus quer que você frutifique. Aleluia. 1 Samuel 1:6, nós vamos falar de uma mulher. 6 e 7. Ana. Quem conhece? A Débora até falou de Ana, né? Ana. Ela, como a Débora falou, ela era uma mulher muito amada pelo seu marido, mas ela era uma mulher extremamente amarga, né? Tinha a Penina, que sempre lembrava ela, você não pode ter filhos, mas eu posso. Aí a Penina desfilava lá, tá vendo? Você não pode, mas eu posso. Mas Ana tinha um desejo de gerar uma vida. Ana tinha um desejo de gerar vidas. Ela carregava aquela dor. Só que, como a Débora falou, teve um detalhe na vida de Ana. Ela foi para a presença do Senhor. Fala assim, eu preciso, nesta tarde, ir para a presença do Pai. E ela foi ali para a presença do Senhor. E ela se jogou, se lançou. Né? Como o profeta Eli pensava que ela estava embriagada. Acho que era tanta dor dentro dela que ela não conseguia nem falar palavras. Mas o Espírito Santo de Deus ali, né? A Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis. Sabe naquela hora que você está... É tanta coisa que você não consegue, você só chora na presença do Senhor? Eu já vivi muito isso. De você não ter palavras para falar, mas o Espírito Santo que habita dentro de você, ele sabe tudo. E ali Ana chorou, Ana orou, e ela foi visitada por Deus. Depois de um tempo, ela gerou quem? Um grande profeta, o menino Samuel. Amém? Então hoje é uma tarde de nós irmos para a presença do Senhor. Porque o Senhor, ele quer primeiro te curar, para depois você frutificar plenamente. Amém? Para você viver aquilo que você nunca viveu. Então, essa conferência, você está aqui, você vai receber tantas palavras de Deus, você vai receber tanta coisa, mas o que você vai fazer depois daquilo que você receber? O que você vai fazer? Vai sair daquela porta e falar, uau, que conferência maravilhosa. Porque ano passado Deus fez grandes coisas na nossa vida. O que mudou do ano passado para cá? Porque se não mudou nada, irmã, é porque você pegou todo o presente que Deus te deu e você jogou fora. Porque se você pegou a palavra de Deus desde o ano passado, alguma coisa aconteceu. E hoje é a mesma coisa, Deus está liberando, Deus vai te curar, Deus vai te restaurar para você frutificar, não só espiritualmente, mas em todas as áreas da sua vida. Se nas áreas da sua vida há infertilidade, Deus quer curar você. Física, emocionalmente, no seu trabalho, na sua casa, Deus quer fazer uma obra poderosa na vida de vocês. E durante esses dias, né, eu orei muito, eu jejuei, eu clamei ao Senhor, eu sonhava com essa conferência. Tem pessoas que estão aqui que eu orei por essas pessoas no meu sonho. E nós vamos fazer isso. Então prepara, porque Deus vai fazer algo grandioso aqui nesta tarde. Mas se exponha diante de Deus. Amém?
Hoje é uma tarde de exposição. De você não ficar, né? Igual a Débora falou, já. Não, se rasgue na presença do Senhor. Porque Ele sabe quem você é. E você também sabe. Ninguém melhor conhece você do que Deus e você mesma. Não é verdade? É você e Deus. Então, é como se fosse um encontro com Deus aqui também. Amém? É cura, é libertação, é restauração. Porque fruto sem cura não permanece. Sabe? Um fruto machucado com algum bichinho, não vai crescer, cresce? Não vai dar frutos. Quando você vê lá uma mangueira, só que está cheia de bichinho, a praga está ali, o agricultor fica doido, porque ele quer, de alguma forma, que aquela árvore faça aquilo que ela foi plantada. Ela foi plantada para o quê? Para gerar frutos. Então, aqui nesta tarde, se alguma coisinha que você sabe que tem, você precisa resolver isso. Talvez você precisa liberar perdão. Você não consegue perdoar. E como a gente fala, né? Perdão é uma decisão. Você nunca vai sentir vontade de perdoar uma pessoa que te machucou. Não vai partir de você. Mas você tem que ter o entendimento que perdão é uma decisão. E enquanto eu não perdoei uma pessoa que me feriu muito, eu não consegui ser curada. E aí eu mesma impedi o que Deus queria fazer na minha vida. Mas a partir do momento que eu decidi perdoar, que eu decidi liberar aquelas pessoas, Deus começou a fazer algo na minha vida. Igual a Débora falou, quando ela tirou a camisa da rejeição, ela começou a desfrutar tudo de bom que Deus tinha para ela. Talvez você não está frutificando por causa das suas amizades. Amizades que não convêm mais. Porque quando nós estamos em Cristo, irmão, muita coisa muda na nossa vida. Mas é minha melhor amiga, pastor, eu gosto tanto dela. Irmã, só que essa sua melhor amiga hoje não condiz com o tempo, com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Se afasta. Talvez é um relacionamento, mas eu amo ele. Eu vou trazer ele para a igreja, pastora. Ai, pastora, eu vou trazer ele para a igreja. Só que quanto você mais quer que ele vá para a igreja, você mais vai se afastando da presença de Deus e daquilo que Deus quer para você. Então, cuidado, meninas. Mulheres, vigiem. Deus tem algo maior. Deus tem algo melhor para você. Talvez você está presa no passado, de que, mas sabe, eu era uma bênção, eu fluía nos dons, eu fazia tanta coisa, eu já experimentei tanto de Deus. Tá, mas aquela unção não serve para agora não. Deus quer derramar algo novo. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Talvez você esteja aqui e não se sinta merecedora. Aconteceu nesse percurso, né? Nessa caminhada com Cristo, aconteceu algumas coisas na sua vida. E você não se sente merecedora. Sabe? Nós nunca vamos ser merecedoras. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Como foi falado aqui, a mulher samaritana. Ela era uma mulher pecadora, uma mulher que as pessoas... pensa, a mulher tinha 5 maridos, nenhuma mulher queria ficar perto dela, porque cada vez vai roubar meu marido. Era uma mulher excluída, mas para Jesus não. Chegou arrepio, gente. Aquela mulher excluída, Deus usou ela para que aquela cidade toda soubesse que existe um Deus que ama. Então, talvez hoje você se sente excluída por coisas, não merecedora por coisas que você vivenciou, por coisas que você fez. E você está aqui, porque Deus te trouxe aqui para dizer, eu te amo, filha, você é filha. E quando você entende que você é filha, tudo muda. Você é filha de Deus. Você é amada do Pai. Deus tem algo para fazer na sua vida. Em você e através de você, como pastora. Esteja disponível. Tenha um coração disponível. Deus só quer um sim da sua boca. Como vai ser? Eu não sei. Mas Deus quer um sim seu. Senhor, eis-me aqui. Eu estou quebrada, eu estou amargurada, eu estou machucada, eu estou ferida, mas eu quero, Senhor. Eu quero viver o teu propósito. Eu quero desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para mim.
Como desde de ontem a pastora Carla falou e a Débora reafirmou aqui, tudo que Deus faz não é assim não, irmãs. É em abundância. Amém? Só que a gente não entende isso e vive uma vida miserável. Uma vida parece que mendigando as coisas, mendigando tudo. Não só emocionalmente. Você fica, ai, me ame. Ai, aquele menino tem que me amar, sabe? Não, Deus já reservou o teu príncipe. E quando eu falo de príncipe, não é um homem montado num cavalo branco, bonitão, né? Não, um homem que te ama, que te valoriza. Um homem que, em primeiro lugar, ama é o Senhor. Amém? Eu, quando era mais jovem, eu sonhava com um homem alto, loiro, dos olhos azuis. Ó, pastor Creva. Aí Deus me deu um magrelo, negão, mas que amava e continua amando ao Senhor. Amém? Então, Deus sabe aquilo que você precisa. Talvez não venha do jeito que você idealizou, do jeito que você imaginou, mas Deus sempre dá o melhor. Amém? As pessoas podem olhar, mas aquele dali, mas Deus sabe que aquele dali é o melhor para você. Aleluia. Talvez você, na sua casa, não tenha um relacionamento bom com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos. Você não vive bem, você vive em conflito. Foram liberadas muitas palavras sobre a sua vida. E você tomou aquilo para você. Deus quer te curar hoje. Libera perdão. Amém? Libera perdão. Deixe de ser essa mulher rancorosa. Essa mulher enjoada, essa mulher chata, que tudo tá ruim, que o que você faz é bom, mas o que a irmã faz não é bom. Chega de ser essa mulher. Seja diferente. Sabe? Porque a palavra de Deus, ela é o manual para a nossa vida. Amém? Tem muitas mulheres secas, vazias, porque não se dedicam tempo a conhecer Jesus. Não se dedicam tempo a ler a palavra de Deus, a ter intimidade com Deus. Nós precisamos conhecer Jesus e prosseguir em conhecê-lo. Amém? Não adianta você só vir aqui nos domingos, né, toda bonitona no salto, porque eu sei que tem só mulher bonita, né? Aleluia. Aí você vem aqui toda linda, desfilando o seu vestido, o seu salto, mas você não tem realidade. Você não tem realidade com Deus. Você está até ali na sua célula, você está aqui até servindo ao Senhor, mas Deus não quer uma fazedora de coisas. Amém? Deus não quer uma fazedora. Coisas nós temos que fazer, né? Temos que fazer sim, mas Deus não quer uma fazedora de coisas. Ele quer mulheres que se relacionem com Ele. Amém? Que busquem a presença dEle. Porque enquanto nós buscamos a presença do Senhor, nós conhecemos a vontade, os sonhos de Deus para nossas vidas, nós somos curadas, nós somos tratadas, né? Deus tem usado a vida dos seus pastores. Deus tem usado a vida dos seus líderes. Então, às vezes, você começa a se expor, falar coisas da sua vida para pessoas que você não deve falar. Mas é minha amiga. Ai, aí a sua amiga, que diz que a sua amiga vai falar para outra amiga, que vai falar para outra amiga, que vai falar para outra amiga. Aí aquilo que era tão importante, tão assim, que não era para ninguém, está todo mundo sabendo. Se exponha para Deus e se exponha para pessoas que você sabe, que você pode confiar. E não só confiar, que você sabe que aquela pessoa tem uma palavra de Deus para a sua vida. Aquela pessoa vai falar a verdade para você, vai te dar uma direção. Você tem pastora, você tem líderes, amém? E tem uma amiga verdadeira. Porque na nossa caminhada, como é importante ter uma amiga de Deus. Como é importante ter alguém que você possa confiar e que aquela pessoa vai falar a verdade para você, que vai dobrar os seus joelhos e vai orar por você. Amém, irmã? Tá difícil, mas eu estou junto com você. Por muitos anos eu andei sozinha. Muitos e muitos anos eu andei sozinha. E foi muito difícil a minha caminhada. Mas quando eu entendi que eu não podia caminhar sozinha. Irmãs, não tem como viver sozinha. De achar. Porque como, né, a mulher, Deus nos criou assim com uma capacidade que nem dá para entender, né?
A gente consegue fazer um monte de desculpa, tá, irmãos? Mas Deus nos fez assim. A gente consegue fazer um monte de coisa, cuidar de criança, cuidar de casa, ser empresária, e estar na igreja, e pregar, e fazer tudo. Deus nos deu essa capacidade. Mas só que às vezes nós vestimos uma capa de super-heroína, de que eu vou dar conta. Ah, eu sou a tal. Eu posso. Mas hoje é dia de você tirar essa capa, deixar de lado, reconhecer quem você é diante de Deus. E aquela área que só você sabe que ainda você não deixou o Espírito Santo de Deus te tratar. Amém? Deixa Deus chegar lá. Deixa Deus limpar essa ferida. Porque enquanto você não for curada, você não vai frutificar. Enquanto você não deixar essa amargura, essa rejeição, essa coisa, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sou especial. Jesus pagou um alto preço por você. Você quer uma prova de amor maior? Ninguém faria isso, mas Ele fez, Ele te ama. Ele tem sonhos e projetos ao seu respeito. Só que Ele quer fazer isso hoje na sua vida, Ele quer te curar primeiro. Então, quando Deus falou isso para mim, Ele falou, ministra sobre cura, Alexandra. Porque tem pessoas que precisam ser curadas. E tem pessoas aqui que Deus me mostrou em sonho. E ela está aqui. 3 pessoas eu estou vendo aqui, que estão aqui. Entendeu? Então, se exponha diante de Deus. Para que o Senhor possa fazer aquilo que Ele quer. Para quando chegar a noite, Deus vai continuar transbordando algo sobre a sua vida. E você vai romper. Porque esse feijãozinho aqui, não é só para você, ai, que bonitinho, que fofo. Não, não é. Nós preparamos com carinho, mas tem um objetivo aqui. Todas receberam, né? Pegue seu feijãozinho. Né? Todas receberam, né? Esse feijão. Quem aqui já plantou, fez aquela experiência da escola de plantar um feijão? Não fez, Débora? Pois você vai fazer. Irmãs, é para fazer, viu? O que eu falar aqui é para você fazer. Porque isso daqui é um ato profético. Você está fazendo algo e declarando que vai acontecer na sua vida. Amém? Nós vamos orar por cura. Nós vamos ter um momento aqui, é você e Deus. Amém? E aí, quando você chegar em casa hoje à noite, né? Depois dessa palavra de ser curada, de ser cheia da presença do Senhor, de ser ministradas aqui pelas meninas sobre empreendedorismo, de Deus abrir a sua visão. Uau, de tanta coisa que vai acontecer hoje, você vai chegar na sua casa, vai pegar um copinho com algodão, vai colocar esse feijãozinho. E todo dia você vai regar. Tá vendo? Pouquinha água, não vai encharcar não, senão não vai dar certo, tá bom? Você vai ter que cuidar desse feijãozinho. E aí você vai começar a ver que esse feijãozinho se abriu. É você que está se abrindo para algo que Deus vai fazer. E você vai ver, começar, sabe, nascer algo. E em poucos dias isso daqui vai brotar. Sabe o que vai dizer? Você vai viver isso em poucos dias, a partir de hoje. Amém? É um ato profético que você vai fazer. Só que você tem que fazer. Nem que eu tenha que dar meu número, você vai mandar a foto. Está aqui, pastor, eu estou fazendo. Posta lá, porque é algo que você vai vivenciar. Olha, eu quero declarar que em poucos dias, tudo aquilo que Deus liberou sobre a sua vida vai acontecer. Na sua vida espiritual, na sua vida emocional, no seu trabalho, na sua célula, na sua empresa, na sua casa. Vai acontecer. Mas você tem que crer. Você tem que tomar posse. E você vai cultivar isso daqui. Você vai cuidar isso daqui. Você vai todo dia chegar lá e ver o que está acontecendo. E isso que vai acontecer com essa semente vai refletir em você. Amém? Eu não passei, não perturbei a Jude para fazer isso daqui. Não peguei Thaís e João para colocar isso daqui à toa, não. Foi com propósito, amém? Então, isso daqui não é uma lembrança, isso daqui é algo intencional, é um ato profético que você vai fazer. E aquelas que fizerem vão viver algo extraordinário de Deus na sua vida. Amém? Então, você tem que crer e fazer. E aí, manda foto para a pastora, não sei, posta lá, marca a Alexandra, tá bom?
Porque eu quero testemunhar, eu quero que você testemunhe, pastora, aconteceu. Em 5 dias esse feijão cresceu, em 5 dias, pastora, nem te conto o que aconteceu na minha vida. A porta de emprego se abriu, minha célula rompeu, meu relacionamento que não estava bom, não sei o que aconteceu com aquele homem, ele está um love só comigo. Amém? Eu era estéril, agora eu estou grávida. Aleluia! Deus vai fazer, isso é um ato profético, mas só aquelas que creem vão fazer e vão viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, vamos orar. Aleluia! Deus já liberou muita palavra aqui pela vida da Débora. Então, agora você vai se pôr de pé. Aleluia, nós vamos orar.